Olá, copeirinhos e copeirinhas de Toledo. Está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E, galera, a gente volta para mais um vídeo e hoje falando de um tema quentíssimo, que é a convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Ele convocou a seleção aí na tarde desta segunda-feira, dia 7, e a gente vai debater aqui alguns nomes que a gente diverge, o que a gente concordou da lista aí do técnico Tite. No último sábado a gente divulgou a última edição do nosso vídeo do Toledo News na Copa, do nosso programa, e a gente trouxe a nossa lista, né, Pedro? E agora a gente vai debater um pouco sobre o que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente não levaria, e trazendo agora a lista do Tite, né? O Tite deu uma copiadinha de leve na gente. Foi bem parecido, Acertamos né? 80%. Chegamos perto. Fomos bem. E tem alguns temas aí, alguns jogadores que a gente optou por não levar e ele escolheu, e também o contrário. Então, Tinha até alguns nomes ali que a gente sabia que o Tite ia levar, mas por gosto pessoal a gente não colocou na nossa lista. sim, Um desses nomes é o Fred, que a gente vai debater mais pra frente. sim, ainda vamos Mas comentar vamos dele. vamos começar de novo do começo, né? Assim Ah, como no outro vídeo, e falar ainda dos. bem. Ainda bem que é do começo, né? Vamos falar primeiro dos goleiros. Ele chamou Alisson, goleiro do Liverpool da Inglaterra, Ederson, Manchester City, Inglaterra, e o Everton, Palmeiras do Brasil. Acho que Alisson e Ederson estavam na nossa lista e é meio unânime, dois goleiros aí de grande qualidade, que estão muito bem na Europa, e isso era meio que unânime da lista de qualquer um. A nossa divergência naquele momento foi a questão do terceiro goleiro, o Everton. No meu caso, eu optei pelo Everton e você escolheu o Santos. Mas acho que, assim, para os dois, todo mundo sabia que o Tite ia levar o Everton mesmo. Sim, é uma questão até. A surpresa que todo mundo até imaginava que poderia acontecer seria talvez se o Cássio tivesse em bom momento, porque o Tite tem uma relação muito próxima do jogador. Mas o Everton, vamos dizer, eu coloquei por ser opinião pessoal, mas acho que a seleção não perde em nada em ter optado pelo Everton ao invés do Santos. É um goleiro de altíssimo nível da mesma forma. Também concordo, acho que o Everton vem ali uma regularidade muito grande e eu acho que não vai nem jogar, né? Mas se precisar, é um goleiro que tem qualidade e que vem num bom momento. Vai que Agora, precisa. vai que Vai numa que... dessa, mas é um goleiro bom, confiável e que vive um bom momento, então o Brasil está bem servido no gol. Tamo tranquilo. Agora vamos para a lateral direita e aí vem a primeira polêmica. Existia ali uma questão do Tite levar só um lateral direito, quem sabe trazer mais um zagueiro, mas ele veio com o normal, que são dois laterais direitos, Danilo, da Juventus da Itália, e o Dani Alves, Lá do Pumas do do Pumas do México, México. que tá treinando no Tá, Barcelona B. isso, tá quase que sem clube. Colocaram o Pumas ali para não ficar feio para dizer que tá sem clube, né? Mas assim, acho que o Daniel Alves é o ponto mais polêmico. O Danilo é um cara de confiança do Tite, deve ser o titular da posição, e meio que todo mundo já esperava a convocação do Tite. Na minha lista eu coloquei o Danilo, acho que é um jogador regular, que faz várias funções, defensivamente muito forte. Acho que por estilo de jogo que o Tite quer é um cara que vai funcionar melhor. O Daniel Alves eu já não coloquei na minha lista, assim como você não colocou, né, Pedro? Eu fui de Emerson, do Tottenham, inclusive seria a minha primeira opção. Danilo, ok. A questão do Daniel Alves, eu acho que o Tite está trabalhando numa questão de alto risco. Ok, tecnicamente, o Daniel Alves tem habilidade? Sim. Fisicamente, ele está bem? Acho que a questão maior é a questão física, né? Acho que tecnicamente, se a gente for analisar hoje, talvez o Arnold, olhe lá, seja tecnicamente superior ao Daniel Alves. A questão técnica é inegável quando falamos de Daniel Alves. Fisicamente, o Rodinei Agora, pode estar melhor. fisicamente o Rodinei está melhor, ou vários outros nomes estão melhores, até porque ele é um cara de quase 40 anos, que está ali desde de setembro sem jogar. Exatamente. Então, a questão física é o grande problema. E não é nem só por estar sem jogar, é porque ele já é um cara mais velho, já não tem toda aquela intensidade. Então a gente imagina que contra uma equipe que tem um ataque forte, França, uma Alemanha, uma Argentina, uma equipe que tenha mais contundência no ataque, seja difícil jogar com o Daniel Alves como lateral. E o pior é que a gente está falando.
O Dani Alves, para mim, ainda é um jogador de nível de futebol europeu, ainda é um grande jogador. A questão é a posição escolhida para, vamos dizer, o jogador escolhido por uma questão de grupo. É aquele cara de líder, cara de liderança, aquele cara que é um chefão do grupo. Se você escolhe um terceiro goleiro para essa função, cara, a tendência é que não jogue. Você traz um centroavante, pô, tem muitos times que tem um centroavante mais lento, mais veterano, que o time joga em função do centroavante e funciona muito bem. A questão é a gente tá trabalhando muito em cima da lateral, que é uma posição uma vital, posição... você precisa voltar, e será que o Daniel Alves está em condições? No grupo, como líder, tenho certeza que vai agregar. Tecnicamente, já me preocupa a questão principalmente física. A tendência é que ele comece como reserva, mas e se precisar? Se o Danilo, evidentemente, talvez fique suspenso ou se lesione, a gente vai ter um problema. Principalmente quando, igual a gente já comentou aqui, o Brasil enfrentar seleções mais fortes e que tenham um ataque mais potente. Uma França com o Mbappé caindo ali nas costas do Daniel Alves é muito preocupante. Uma seleção veloz. Se Uma trouxer uma seleção de seleção velocidade, colombiana com quadrado, uma seleção africana ali, um sim, Senegal que tem velocidade, que gosta do contra-ataque, já vai ser uma dificuldade grande. Mas eu acho que se ele utilizar o Daniel Alves, eu vou na mesma linha que você. Eu acho que é mais uma questão de liderança, ali, de grupo, de passar experiência, de ser um cara que todo mundo gosta e de ser esse agregador no grupo, até porque é um elenco com 26 jogadores. Ele trabalha com uma frente mais ampla nessa convocação, que tem 26, não 23, como sempre foi. Mas eu acho que se ele vier a jogar, ele vai segurar mais o lateral esquerdo, que é o Alexandre, que é um lateral que até tem uma característica mais defensiva, e vai trabalhar com o Daniel Alves mais por dentro, ali para aproveitar a questão de toque de bola, tudo mais. Talvez vai segurar um pouco mais o ponta para voltar a marcar, para não perder tanto nessa questão defensiva. Ou ele trabalha com 3 zagueiros e pode colocar o Daniel Alves na linha de meio campo também, né? Isso. É uma questão ali mais tática que ele vai ter que adaptar para usar o Daniel Alves. Então, é um estilo totalmente diferente do Danilo. Mas a gente já se alongou aqui falando do Daniel Alves, vamos continuar com a convocação, partindo agora para a lateral esquerda, que ali não teve dúvida e também foi igual o que a gente tinha pensado, Alexandro da Juventus da Itália e o Alex Telles do Sevilha da Espanha. Não acho dois nomes brilhantes, a gente tem aí o Marcelo, que é um nome muito... É que depois de Roberto Carlos e Marcelo, é meio difícil os caras chegarem no nível. A gente comparar alguém com eles. Mas são os dois nomes hoje mais regulares. O Arana teve uma lesão, infelizmente, que poderia ser um nome. Sim. Renan Lodge ainda não engrenou no futebol europeu. Então acho que, no geral, esses dois nomes são os mais confiáveis ali para a seleção. Sim. Não brilham nossos olhos? Não brilham. Mas são os nomes mais confiáveis, que não vão comprometer, que vão entregar o que o Tite pede ali, que é uma consistência boa defensiva e ajudar ali ofensivamente de alguma forma. Ok. O famoso ok. Ok, ele não vai comprometer. Agora vamos para a zaga, que eu acho que teve uma surpresa. Bremer talvez seja a grande surpresa aqui. Na minha convocação, o Bremer era o meu quinto zagueiro. Você colocou o Gabriel Magalhães. Eu coloquei os dois, Gabriel Magalhães e Bremer. Vamos primeiro citar os zagueiros convocados. Thiago Silva, Chelsea da Inglaterra, Marquinhos, Paris Saint-Germain, França, Éder Militão, Real Madrid, Espanha e o Bremer da Juventus da Itália. Éder Militão, Thiago Silva e Marquinhos, unanimidade, estão entre os melhores zagueiros do mundo, participaram de todo o ciclo, então estavam na nossa seleção também e não tinha muita dúvida quanto a isso. A dúvida era o quarto nome, e os favoritos eram o Bremer e o Gabriel Magalhães. O que você pensa nesse sentido, Pedro? Dos nomes, o Ibañez da Roma, ele sempre corria por fora. Sempre foi aquele nome que a gente falava. Se acontecer alguma coisa... O Bremer era o padrão lógico que a gente esperaria dele ser o quarto zagueiro, e acabou sendo. Isso é uma coisa que a gente pode notar muito na convocação do Tite. Uma tendência sempre a escolhas naturais, escolhas muito desenhadas. Diferente do Mano Menezes, da época do Dunga, do Filipão, que a gente chegou a ter surpresa. Lembrando, em 2002, Filipão barrou Romário. Ou seja, tomou uma decisão que poucas pessoas tomariam naquele momento. Sim. Então, a gente tem talvez o técnico mais pragmático do Brasil em muito tempo. É um técnico que escolhe, e isso explica totalmente o Bremer. É um cara que já vinha numa regularidade, vinha tendo oportunidades. Para mim, até uma escolha bem natural do Tite.
Eu também acho que era mais ou menos nessa linha, talvez um Gabriel Magalhães, mas o Bremer também vem bem na Europa, agora iniciou a caminhada no Juventus, vem tendo ali minutos como titular, então era algo natural, também já foi chamado na última lista, então algo já meio esperado. Agora vamos para os volantes, ele chamou Casemiro, Manchester United, Inglaterra, Fred, também Manchester United, Inglaterra, Fabinho, Liverpool, Inglaterra, e Bruno Guimarães, Newcastle, Inglaterra. O meio-campo todo aí do Futebol futebol inglês. inglês. E sem nenhuma surpresa. A gente não colocou o Fred na nossa seleção, mas já era óbvio que o Tite iria chamar o Fred, um jogador que ele tem total confiança, já levou para 2018 até ali com algum problema físico, e mesmo assim ele levou. E os outros nomes, Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães, são nomes unânimes e de um nível altíssimo que praticamente todo mundo levaria. E até se você analisar a questão de, com a lesão do Felipe Coutinho, do Aston Villa, que a gente imaginava que ele seria um dos convocados, uma substituição pelo Fred até que a gente coloca assim, ok, o Fred já era para ser titular, mas até no desenho que a gente tinha da seleção, é praticamente Uma troca ali entre uma um e troca outro. de bem natural. O Fred é um jogador meio amor e ódio, tem alguns que amam, tem Sim. alguns que odeiam, mas é um jogador que, vamos lá, ok ele. Ele não vai comprometer, não vai ser brilhante, assim como a gente falou dos laterais, mas é um jogador que está longe de comprometer ou de ser uma preocupação, como eu acho que muitos torcedores pensam. E a convocação dele é mais natural porque a gente teve nomes ali de segundo volante, nomes da mesma posição, que acabaram não evoluindo tanto. Caso do Gerson, do Arthur, do Douglas Luiz, e o Fred manteve sempre aquele nível. Então, um nome natural, vamos dizer Irônico, o assim. Manchester United está mal e ter dois É, convocados. teria o meio campo ali, um miolo ali na seleção brasileira. Agora vamos para os meias ofensivos. Aí ele chamou Everton Ribeiro, Flamengo do Brasil, e o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, West Ham da Inglaterra. Dois nomes apenas. A dúvida era se o Felipe Coutinho iria ser ou não convocado. Não foi, porque teve uma lesão confirmada no domingo ainda. Então, agora ali na beirinha da convocação, o Coutinho ficou de fora por lesão. Acho que Everton Ribeiro e Paquetá são nomes ali também bem unânimes, né, Sim, Pedro? sem dúvidas. Até a questão do Coutinho, eu tenho certeza que o motivo pelo qual ele não foi é o período da lesão. Até o Tite falou assim: eu não levo jogadores que estejam fisicamente, que não estejam 100%. Mas se fala assim, Coutinho semana que vem tá bem. Seria convocado, eu acredito, da mesma forma. A questão do Coutinho é que é uma lesão de 6 semanas. Então, Já não voltaria dia 10 de tem. dezembro. Voltaria ou para a reta final ali, e um nível físico bem atrás dos demais, ou talvez nem voltasse. Então, por isso ele já descartou. E tinha o Everton Ribeiro e o Paquetá que fizeram parte do ciclo e jogaram muito bem Ele durante levou. todo. Sim, ele levou dois reservas. Se a gente considerar que o Neymar será o titular como um camisa 10, esse é o assunto que a gente ainda vai A gente esmiuçar ainda um vai pouco mais. debater um pouco Mas mais. vamos dizer assim, ele tá levando ali dois reservas. Sim. O Paquetá acho que ele pode ser titular, Sim. principalmente no início da Copa. Mas é um debate que a gente vai ter logo no nosso vídeo. Vamos falar dos atacantes para encerrar e depois falar de como o Tite pode armar essa seleção, pelo menos de início para o Mundial. Então, atacantes, ele levou Vinícius Júnior, Real Madrid, Espanha, Rodrigo também do Real Madrid, Antony, Manchester United, Inglaterra, Rafinha do Barcelona. Rafinha do Barcelona da Espanha, Gabriel Martinelli, Arsenal, Inglaterra, Richarlison, Tottenham Hotspur, Inglaterra, Gabriel Jesus, Arsenal, Inglaterra, Pedro, Flamengo do Brasil, tem mais um nome que eu estou esquecendo. Rafinha do Barcelona. Não, não é o Rafinha. É Eu o. falei. O Neymar. O Rafinha já falou. A gente só esqueceu do Neymar. Esqueceu do Neymar. O Neymar que a gente já tinha Esqueceu falado. do principal nome, Neymar do Paris Saint-Germain da França. Então, acho que dos nomes do ataque, Neymar é unanimidade, não tem nem o que questionar. Apesar de a gente ter esquecido dele. Apesar de a gente ter cometido essa gafe terrível, o Neymar é inesquecível, vamos dizer Exatamente. assim. A gente esqueceu, mas enfim. Vida que sei, tô com o barco. Continuando, Neymar, indiscutível, Antony, Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison, Gabriel Jesus e Rafinha. Acho que esses 7 nomes eram meio que indiscutíveis. Tanto pela versatilidade e também pelo momento
que eles vivem e estão muito bem lá no futebol europeu. Acho que não tinha nenhuma dúvida quanto a esses nomes. Os dois nomes que não era certeza que poderiam estar na lista são do Gabriel Martinelli e do Pedro. E daí teria ali uma dúvida com o Matheus Cunha, com o Firmino, mas o Tite optou por Gabriel Martinelli e pelo Pedro. O que você achou, Pedro? Você vê, pessoal, um Pedro vai lá pro Catar, outro está aqui. Vocês veem que a gente manteve o mesmo nível do Tite. Mas o Pedro era o. Até que a gente conversou no último vídeo sobre momento grita muito quando a gente fala de centroavante. Centroavante é confiança. A gente viu que o Germancano fez no Campeonato Brasileiro. É o tipo de jogador que a gente brinca que a bola bate na perna dele e entra. Por quê? Porque o momento tá muito bom. O Pedro é a mesma coisa. É um jogador que tem muita técnica, sim. E o momento pesa também muito a favor dele. De ser um cara que tá no seu auge técnico. Mesmo na época de Fluminense, mesmo na época dele de Fiorentina, ele não tá jogando tão bem quanto tá hoje. Então, eu acho que é a o nível questão do supremo dele. momento é muito importante, mas outro ponto que fez com que o Pedro fosse chamado é a questão da característica. Sim. Porque a gente tem ali outros jogadores que podem atuar como 9, talvez até o Neymar como falso 9, o Rodrigo, ali jogadores flutuando um pouco mais, voltando para abrir espaço para outros nomes, para os pontas chegarem, algum outro meia. E o Gabriel Jesus e o Richarlison, que atuam mais nessa função, mas tem uma característica diferente, uma característica de movimentação, de voltar para marcar, de não ficar tão preso ali. O Pedro já tem uma característica diferente, um cara que segura a bola se precisar, vai segurar o zagueiro, vai pegar um lançamento longo e segurar a bola para esperar alguém chegar, para esperar os companheiros chegarem para dar essa desafogada. É um cara forte na bola aérea, alto, grande, forte. Então acho que essa característica também me pesou muito para a convocação do Pedro. Bate na madeira se a gente tomar um gol. Mas O Pedro é o cara que você vai colocar quando tá, sei lá, 50, 60 minutos de jogo, você precisa alçar bastante bola na área, pra aquele cara pra fazer o cabeceio. É uma mudança de estilo de jogo. Tem muitos jogadores parecidos ali para jogar como 9, e o Pedro é um 9 mais raiz, vamos dizer assim, para essas dificuldades que a Copa pode apresentar e com certeza vai apresentar, até porque é o campeonato mais forte do mundo, né? Não tem o que falar nesse sentido. O outro nome é o Martinelli. Eu levaria o Martinelli, eu não levaria o Pedro e levaria o Firmino. E você não levaria o Martinelli, optaria pelo Scarpa. O que você achou da convocação do Martinelli? Outra escolha meio óbvia que a gente pode colocar. O Tite sempre desenhou que o Martinelli era um jogador de confiança dele. A questão era que seria Martinelli ou seria Firmino, que é um cara que também tem confiança. Acho que nesse caso o momento pesou. O momento do Martinelli ser melhor do que o do Firmino acabou pesando a favor do Martinelli ser o convocado. O Martinelli, inclusive, ele é o jogador que mais criou chances de gol na Premier League, que é o campeonato mais forte do mundo. Vem num momento muito bom, o Arsenal lidera o campeonato, e ele muito bem fazendo gol, dando assistências, então acho que o momento pesou. O Firmino também está num bom momento, mas o Tite acho que nessa ele optou pelo momento do Martinelli, e acho que o Martinelli também faz mais funções ali no ataque, e o Pedro para mudar um pouco a característica. Exatamente. Também por isso o Firmino ficou fora. Mas agora o vídeo já está ficando longo, mas a gente ainda vai debater qual será o time titular da seleção brasileira, pelo menos de início para a Copa do Mundo, debatendo um pouco mais como o Tite pensa esse time. E a nossa análise vai ter, a gente coloca em duas partes. Primeiro, o que a gente acha que o Tite vai fazer e o que a gente faria. Primeiro, esboça o time que a gente estava conversando no off. Qual é a escalação natural do Tite que a gente pode imaginar? Olha, eu acho que o Tite começa a Copa do Mundo, primeiro jogo, se não tiver nenhum problema de lesão, nenhuma dificuldade, nenhum percalço, ele começa com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandre, uma defesa da confiança dele, Casemiro, Fred e o Neymar jogando como esse meia central, flutuando, jogando mais livre para cair pelas pontas, para chegar próximo ao gol e também para ser esse cara, esse assistente, esse maestro, esse regista. Na ponta esquerda, o Paquetá, que é um jogador que chega muito bem de surpresa e que dá uma qualidade na marcação também. E na ponta direita, o Rafinha, que a gente já falou no outro vídeo, um cara que a camisa da seleção brasileira caiu muito bem para ele. É um cara incisivo, que dribla, que
que Um jogador mais finaliza agudo. bastante, um jogador mais agudo, com o Richarlison de centroavante, que também é um jogador que é oportunista, que se movimenta bastante, que abre espaço para os meias chegarem, para os pontas infiltrarem. Então, eu vejo o Vinícius Júnior começando como esse 12º jogador. Seria o primeiro a entrar na primeira mudança ali do Tite, seria o Vinícius Júnior entrando de início, começando no banco de reservas. Acho que você também pensa mais ou menos da mesma forma. O que o Tite vai fazer realmente é esse time que é um 4-2-3-1, que em alguns momentos é 4-3-3 ou 4-4-2, aquele time que ele vai movimentando as peças dentro de uma característica de jogo, mas é o time natural do Tite. Falando sobre o que a gente alteraria, eu acredito que o meio-campo com Fred e Casemiro fica um meio-campo um pouco pesado demais para mim. Eu acho que é um meio-campo muito de combate. É para você jogar, por exemplo, você tem enfrenta a Bélgica, você tem um De Bruyne se movimentando muito. Esse é aquele jogo que você tem dois marcadores mais fortes para chegar junto e não deixar os caras chutar de Eu longe, acho que pressionar. jogar com Casemiro e Fred seria para confrontos mais difíceis. Ali mais para a reta final do Mundial. Fase de grupo você precisa de movimentação, você precisa É, enfrentar times que vão se fechar porque eles querem tirar o empate do Brasil para brigar entre eles quem vai ser o segundo do grupo. Então, eu entraria com Casemiro, ok. Depois, Bruno Guimarães pela chegada ofensiva, Neymar e, ao invés do Paquetá pelo lado, eu já viria com o Vinícius Júnior. Então, eu acredito que vai enfrentar times que vão querer se defender contra o Brasil. Então, você tem que ter uma postura muito mais proativa contra esses times do que ficar lá num jogo um pouquinho mais amarrado. eu iria mais ou menos na mesma linha. Tiraria o Fred, colocaria o Paquetá como o segundo homem, que é um cara que chega ao ataque muito bem, também dá uma boa qualidade no combate ali na marcação, não tanto quanto o Fred, mas visto que a gente vai ter mais a bola, principalmente nesse início de Copa do Mundo, viria com o Paquetá, o Neymar ali nessa função de maestro, de meia central, com o Rafinha também na direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Richarlison na frente. Trabalharia com um time bem parecido com o que o Tite imagina, mas com essa diferença, soltando um pouco mais com o Paquetá ali no lugar do Fred. Então agora vocês descobriram o nosso segredo. O Kelvin foi quem falou pro Tite como é que ele devia escalar. Eu sou o corneta que manda um time totalmente diferente. Eu acho até assim que o Rodrigo é mais jogador do que o Rafinha, até o Antony também é mais jogador. Mas como o Rafinha está num momento muito bom na seleção, no clube nem tanto, Rodrigo e Antony estão melhores, mas acho que na seleção ele está com muita confiança, então seria um pouco incoerente tirar o Rafinha já de início. A não ser que alguém apareça ali voando nos treinamentos, Sim. na preparação, então de começo o Rafinha. Mas ali os pontas têm muita qualidade. Então, se o titular não estiver bem, o reserva vai entrar voando para tomar essa posição, principalmente do meio para frente. Sim. É o que a gente espera naturalmente de um time que. O time da estreia é o que a gente espera de uma eliminatória de um jogo comum. A partir do segundo, terceiro jogo, que a gente vai ver mais alterações e mais adaptações ao time. E a questão das lesões, história, a gente torce muito para que não tenha, mas de fato a gente está vendo um monte de times muito desgastados chegando na Copa, que é uma Sim. Copa de final de ano. Então, Os e caras meio de estão temporada europeia. Então, jogando no alto nível lá fora e acontece de se machucar, acontece de se desgastar. E lembrando que nos outros mundiais, principalmente os mundiais que o Brasil foi campeão, o time da estreia não era o mesmo time da final. Seja por lesão ou por alguma mudança ali durante a Copa, algum exatamente. jogador pediu passagem. Em 94, por exemplo, o Raí era titular e capitão. Ele perde espaço ainda na primeira fase para o Mazinho, que o Parreira, na época, quis montar um meio-campo mais pegador para dar espaço para o Romário e para o Bebeto jogarem. Em 2002, ele viu outra questão tática também. Ele tira o Juninho Paulista, coloca o Kleberson, que é outro jogador que taticamente funciona muito bem, segurando e também armando ali por um dos lados. Então, as mudanças vão ocorrer, provavelmente, pelo menos um ou dois nomes, mas isso o campo vai dizer durante a Copa do Mundo. Exatamente. Diremos essas questões nos próximos vídeos, nos próximos Nos capítulos. próximos vídeos aí do Toledo News na Copa, a gente vai falar sobre os grupos, vamos fazer uma análise aí de grupo por grupo,
Então não perca, os vídeos do Toledo News na Copa estão disponíveis nas nossas redes sociais, lá do Toledo News, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Então continue acompanhando que em breve vai vir novidade, né, Pedro? Vem coisa muito boa, meus jovens. Fiquem ligados que vem conteúdo elite para vocês. Vem conteúdo legal por aí. Então, gente, a gente fica por aqui e em breve nos vemos com mais um vídeo. Até mais. Até mais, galera.